propósito da nossa live de hoje. Calma que o meu assessor de marketing aqui tá preparando, que ele vai filmar ali a live para depois a gente subir ela no Facebook também e ficar salva. Que a gente está aprendendo novas ferramentas, né? A gente está aqui nesse momento realmente se reinventando, né? E aprendendo novas formas de trabalhar, de se conectar. Nath, terapia de luz, Marlene aí de novo. Hoje a gente tem a participação da Karina. A Karina, eu não vou falar, oi, Ká, tudo bem? Tudo bem? Gente, essa daí é a Karina, eu não vou falar por ela, vou deixar ela se apresentar, mas vou só trazer aqui para vocês o propósito dessa live de hoje, que o tema está aí, o equilíbrio da energia masculina e feminina, que dentro dessa perspectiva que a gente vem abordando, né, durante... O Patrick está trabalhando intensamente na quarentena. Você imagina, esse menino no 220 aqui, ele não para, né? E a gente está fazendo toda uma progressão assim de um trabalho de conexão interior, né? De aproveitar esse momento reclusão para fazer um movimento de integração da gente com a gente mesmo, né? Esse mergulho profundo. E aí, quando a gente fala assim de equilíbrio, né? E a gente vai falar da nossa energia pessoal, a gente está falando sobre essa energia de dualidade que nós temos todos dentro de nós. Então, se a gente pensar, a gente tem lado direito e esquerdo, a gente tem calor e frio, a gente tem o sol e a lua. Então, quando a gente olha para todos os elementos que rodeiam a gente, inclusive nós percebemos essa dualidade, né? Essa vibração de energia, tanto masculina quanto feminina que nós temos. Independente de gênero, escolha sexual, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. A gente está falando da natureza do ser. Então, dentro de um histórico que a gente trouxe até agora, a gente criou muitas ideias, muitos conceitos e crenças a respeito do que é o sagrado feminino e o sagrado masculino, né? A gente começou a criar certas características. O feminino é isso, ser feminino é isso, ser masculino é aquilo. E a gente criou uma separação tão grande, onde quem é feminina, né? Quem é do sexo, né? Gênero feminino, a gente cria determinadas ideias masculinas também, e se a gente não souber equilibrar isso, essas energias elas ficam distorcidas. Então, por que eu resolvi convidar a Karina hoje para participar? Porque, para mim, né, pelo que eu conheço da Karina, assim, ela é um exemplo de mulher que é empreendedora, teve que puxar muito da energia masculina dela para conseguir vencer todos os desafios que a vida dela trouxe. Ela vai falar muito melhor sobre isso para vocês do que eu, mas ela, dentro dessa experiência dela, ela pode compartilhar com a gente como que é dentro dela, né? Quais são os desafios que ela teve que vencer, as crenças que ela teve que agarrar para passar determinados momentos e, de repente, em outros momentos, aquela crença estava tão forte que limitou ela de viver outras experiências, de perceber outras coisas, de agir de outra forma, porque ela acreditava que ela tinha que ser de um jeito e lutar, de repente, contra a natureza feminina dela, né? Então, Karina, se apresenta aí para a galera do Facebook. Espero que vocês consigam ouvir, mas depois, se não conseguir, não der para ir lá no Instagram, a gente vai postar aqui na página do Facebook. Vai lá, Karina. Tudo bem? Para mim tá travando um pouquinho. Agora eu tô vendo. Tá. Sou empreendedora na área social, né? Temos lá os institutos, vocês podem conhecer, Instituto Superar, Instituto Incluir. Mas sou psicóloga de formação, então tenho todo um olhar voltado para a questão da saúde emocional, para cuidar de mim. E eu, Carol, a gente troca muita ideia em relação a isso. E ultimamente a gente vem falando, até por uma provocação da Carol, sobre essa questão do feminino e masculino.
E eu sou uma pessoa que, pelo enfrentamento de tudo que eu faço, eu sou uma pessoa de muita ação, Mariana, que não para um minuto. Eu ativo muito o meu lado, a minha energia masculina, e às vezes eu esqueço da vulnerabilidade que é ser mulher, né? Porque ser mulher é um ser vulnerável, né? Uma outra energia, é um outro estar, e às vezes eu atropelo isso. Então, é muito importante a gente. Eu até anotei algumas coisas. Assim, em primeiro lugar, para mim, o mais importante é a gente entender esses papéis, masculino e feminino. Como a Carol bem falou, nós temos isso, os dois lados, assim como a luz e a sombra, o sol e a lua, né? A gente ter essa clareza, em primeiro lugar, para depois a gente tentar equilibrar. Porque como é que a gente equilibra algo que a gente nem se dá conta dele? Então, eu, ao longo dos anos, né, Carol, conversando com pessoas, terapia, teta healing, Carol, diálogo daqui, conversa dali, fui entendendo que eu estava com essa energia muito desequilibrada, né? O meu masculino, a minha energia masculina, ela tende a subir muito mais e a prevalecer. E isso é uma dor nossa, né? Por isso que a gente está aqui falando disso. E quanto que isso dói aqui no meu lado feminino, porque eu deixo ele muito aqui embaixo. Então, eu até coloquei rosa, tá? Para simbolizar mais feminilidade, mais sutilidade, para que eu consiga, e aí o terceiro ponto aqui é a prática, para que eu consiga praticar isso no meu dia a dia. E aí às vamos vezes falar nos pequenos detalhes, né? Às nos vezes nos pequenos pequenos detalhes. detalhes, como escolher uma blusa, uma cor. É uma dor que eu vejo, cara, que muita gente, assim, muitas mulheres se percebem dentro desse movimento. Porque a gente vem de um histórico, né? Muito pesado de energia masculina e entendo, a energia masculina muitas vezes distorcida. Porque quando a gente pensa numa energia masculina equilibrada, a gente pensa nessa força da proteção, da coragem, da determinação. Quando a gente vai para um lado dessa energia masculina distorcida, a gente vem na arrogância, no autoritarismo, sabe? Naquela coisa da imposição. Então, até a nossa ideia sobre o que é o masculino e o feminino acaba sendo distorcido, porque dentro até do próprio conceito do masculino, existe o lado equilibrado e desequilibrado, assim como no feminino também, né? Sim. Você usou uma palavra que às vezes soa um pouco pesada no nosso ouvido quando a gente fala assim que a mulher é mais vulnerável. E às vezes eu gosto de trocar essa palavra por flexível. Porque a gente realmente, essa natureza feminina, materna, é o que traz esse equilíbrio para a nossa energia da flexibilidade, do que é mais sutil, dessa fluidez, que é o que a gente, nesse momento, a gente está precisando muito, né? Essa coisa, exatamente, aqui no Facebook a Ana Carla está falando, eu passo pela mesma coisa, a sobrevivência nos impôs isso. Então, a gente vai vivendo uma dor, e muitas vezes a gente vê mulheres que têm que sustentar, né, os filhos, mãe solteira, tem vários aspectos desse, mas assim, eu quero deixar bem claro, né, no nosso encontro aqui hoje, que falar sobre o equilíbrio dessa energia não é pesar onde a mulher se perdeu ou o homem se perdeu. É entender que dentro da gente, a gente tem essas duas energias. E aí não é um momento da gente olhar, quem se perdeu aonde ou o quê, mas na minha vida, olhando para todos os aspectos de como eu sou no meu dia a dia, eu consigo me perceber dentro desses padrões de vibração. Eu consigo me perceber como eu sou dentro desses aspectos do feminino e como eu sou dentro desses aspectos do masculino. Se eu consigo, numa situação onde vem toda aquela minha vontade, aquela ânsia de eu despejar com autoridade ou com agressividade o meu masculino que está desequilibrado, se eu consigo colocar um pouco da calma, da paciência do feminino naquele momento, onde colocar fogo não vai ajudar. Sabe? É todo um processo da gente colocar o pé no chão e parar de justificar as nossas ações de acordo com o que o mundo está impondo para a gente, né?
essa coisa assim, eu vou sobreviver. Não, você mesmo sobrevivendo. Tem gente, cada um vai agir de uma forma diferente. Então, como eu estou escolhendo agir, né, dentro desse cenário que está acontecendo com a minha vida? Então, a gente vai presenciar, né, mulheres com fragilidades, né, percebendo, às vezes, uma situação abusiva, e a gente que tem o masculino mais forte, né, que parte mais para ação, a gente fala, mas como assim ela não consegue sair dessa situação? Dá vontade de pegar a pessoa e sacudir, né? Mas aquilo dali dela foi tolhido, enfim, ela foi entrando num movimento que ela, hoje, ela ainda não encontrou essa conexão onde ela consegue alimentar quem precisa ser alimentado e diminuir essa flexibilização excessiva que tá e deixar as pessoas montarem em cima dela, né? A Marlene está aqui falando, eu vivi isso na infância dos meus filhos, pois criei com a figura do pai longe por ele ser marinheiro. E aí, muitas vezes, provavelmente, Marlene, você teve que trazer o teu masculino em ação, porque essa energia também é necessária dentro do cenário ali da criação, né? Aquela Carol, energia de proteção. sim, Carol, é assim, também uma questão que acho bem importante, às vezes quando a gente está nesse desequilíbrio, né, a gente não consegue nem permitir que o outro faça também o papel dele, por exemplo, né, o nosso par, né, seja ele masculino ou feminino, quer dizer, homem ou mulher, mas ele também tem a energia masculina e feminina. Quantas vezes a gente também não consegue esses papéis, né? Porque a gente também está no desequilíbrio. Então, se eu exercer muito a minha figura masculina, como é que eu vou permitir que o outro exerça a dele? Então, Exatamente, você é não tão dá um agressivo, espaço, né? muitas das vezes é tão agressivo que eu ultrapasso o espaço do outro. Isso no trabalho, na vida pessoal. Quando eu consigo ter consciência e equilibrar isso, é lindo. Flui, né? Foi. É a meu favor, né? Vem como benefício, mas quando não, que é aí que eu acho que é a questão, que é na correria do dia a dia, a gente tende a perder esse equilíbrio. Então, por isso, o tempo inteiro, vamos refletir, vamos conversar, vamos terapeutizar, vamos elaborar para que a gente não fuja e, né, e vá pelo ralo como normalmente a gente faria quando a gente não para cuidar da gente. Eu acho que a ideia é essa, é a gente empreender e cuidar da gente o tempo inteiro. Porque senão a gente só empreende e aí eu falo, né? Porque quando eu estou empreendendo, eu estou falando que as pessoas precisam cuidar de si, né? Você precisa fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, ter saúde emocional. E eu, né? Então, como equilibrar isso também para que a minha prática e a minha teoria estejam afinadas Alinhado. e verdadeiras. Porque Exatamente. fica verdade, fica, né, bem verdadeiro o que a gente propõe para dentro e para fora, né?